filme de resistência no país hoje é importante por vários motivos. Que explica a ideia de memória e toda uma lógica da temporalidade. Não podemos nos esquecer que as armas que são buscadas dentro daquela comunidade para resistir ao inimigo vão estar ali no museu. Salve pessoal! Hoje a gente vai falar do cinema de novo, né? E a gente vai falar de um filme chamado Bacurau. Eu não vou fazer uma sinopse do filme assim exaustiva, me interessa outro procedimento aqui. O filme trata de uma comunidade no sertão nordestino brasileiro que tem que resistir a uma espécie de um safari humano montado por estrangeiros que vão de alguma maneira, por assim dizer, querer exterminar a existência completa daquela pequena sociedade ali no sertão do Nordeste brasileiro. A primeira nota a se colocar aqui é a seguinte, né? O filme ganhou inúmeros festivais internacionais e se isso aconteceu, não é porque, de alguma maneira, vamos dizer assim, ele capturava apenas um cenário brasileiro, o universo Bolsonaro, vamos dizer assim, o momento político que nós estamos aqui no Brasil, mas é porque ele responde em termos de linguagem ao cinema e uma outra pessoa, um crítico pode olhar para isso, olhar para o Bacurau e enxergar uma coisa mais universal. Eu falo isso no começo por quê? Porque é óbvio que a crítica francesa não está sabendo dos pormenores, vamos dizer assim, da vida pequena brasileira, não que ela seja menor, mas da vida, da coisa pequena das nossas intrigas políticas. Muita gente fez a comparação com o Tarantino, como se o Bacurau fosse, vamos dizer assim, um Tarantino do sertão, uma coisa mais ou menos nesse sentido, por causa do estopim da violência, aquela coisa toda. O melhor Tarantino nem é isso. Quando a gente vê esse filme, o último dele aí, Era Uma Vez em Hollywood, a violência acontece nos últimos 10 minutos, as pessoas se cansam no cinema e vão até embora antes, porque o filme tem 3 horas, e no caminho entre o começo do filme do Tarantino e nos últimos 10 minutos, tem cinema. É excelente, mas não pelos motivos talvez que as pessoas gostem, né? Que essa coisa é um pouco de violência. Vou falar um pouco do Bacurau então nesse sentido. A interpretação interessante que começa a me chamar a atenção é das tensões entre norte e sul, né? naquela lógica de que os estrangeiros vão vir para cá para fazer uma caçada humana, aquela coisa toda, numa lógica quase que colonialista, né? E que aqui a gente teria a mesma implicação, porque os personagens ali que vendem, vamos dizer assim, aquela população daquela cidadela, eram pessoas paulistas, pessoas aqui do sul do país. Quer dizer, então a lógica seria a seguinte, e elas são eliminadas pelos próprios estrangeiros, né, esses paulistas. Ora, da mesma maneira que os estrangeiros olham de uma forma pejorativa para o brasileiro, ele olha também para a pessoa do sul. A pessoa do sul olharia para o habitante do Nordeste. E aí eu quero fazer a primeira chave. Vamos recuperar isso aqui. O mais interessante é que no começo do filme se coloca que se trata de um filme sobre o futuro. E quando isso acontece, a gente não faz uma associação que ainda deve ser feita. Se é o futuro, algumas coisas deveriam acontecer, como drones, como telefone celular e WhatsApp, como televisão e internet dentro da escola. Mas é um futuro breve, é um breve futuro. O que acontece é interessante, porque em determinado momento do filme, eu estava numa sala de cinema, aqui em São Paulo, um personagem vai avisar todos os outros que estão na comunidade que de alguma maneira tá chegando invasores. E toca o WhatsApp das pessoas. E todo mundo naquela comunidade nordestina recebe a mensagem, por assim dizer. Na sala de cinema que eu estava, muita gente começou a rir nessa hora. Um sorriso, ficou muito interessante que eu comecei a escutar as pessoas rindo. E elas estavam rindo, vamos dizer assim, do que exatamente? Outra coisa que aconteceu. Quando chega comida de última hora para aquela comunidade, uma doação do governo, aquela coisa toda, remédios, acontece uma outra coisa que é que, em vez de ter aquela confusão toda para buscar comida, aquela loucura de estapearem para pegar remédios, ao contrário, é o professor, a moça que cuida da saúde, é a Sônia Braga na verdade, que cuida da saúde das pessoas, falam, olha, vamos pegar aqui o que cada um precisa, e as pessoas saem pegando normalmente,
A Sônia Braga, antes, que é uma grande atriz, ela vira ainda e fala: olha, esse remédio tem esse seguinte problema, ele pode dar efeito colateral, tal, mas se vocês quiserem, até dando liberdade para as pessoas usarem se quiserem. Quer dizer, é uma coisa muito interessante, porque existe uma civilidade muito grande ali. E quando eu falei do riso que eu escutei no cinema, no episódio do WhatsApp, é porque, da mesma maneira que é violento a ideia do norte versus o sul, da mesma maneira que é violenta dos paulistas com relação aos nordestinos, existe uma certa objetivação do olhar no cinema, que a pessoa que está sentada, olhando para a tela, ao rir do WhatsApp, ela está pensando: mas eu sequer pensei anteriormente que essas pessoas poderiam ter celular, que elas poderiam se comunicar via WhatsApp. O resultado é que então existe um preconceitozinho nosso também em jogo, porque afinal de contas o Bacurau, ele não vai ser passado, vamos dizer assim, no sertão do Nordeste com tanta frequência, e menos ainda, vai ter um impacto na esquerda do Centro-Sul, Brasil. Esse sorriso é um olhar meio objetivante com relação às pessoas que habitam determinadas partes do país. Outra coisa que se disse sobre esse filme é que ele é um filme de resistência. Por que um filme de resistência? É uma comunidade que existe, a gente tem referências a isso, os Sete Samurais, do Kurosawa, aquela refilmagem que é um faroeste também, que é o Sete Homens de um Destino. Mas um filme de resistência no país hoje é importante por vários motivos. Ele é importante porque explica a ideia de memória e toda uma lógica da temporalidade. Ora, por que eu estou colocando isso dessa maneira? Não podemos nos esquecer que as armas que são buscadas dentro daquela comunidade para resistir ao inimigo são armas que vão ser buscadas, vamos dizer assim, nos subterrâneos, vão estar ali no museu, lugar da memória. O momento onde saem os tiros da comunidade para tentar acabar com aquelas pessoas que estão invadindo naquela caçada humana, os tiros saem da escola. A resistência opera nesse filme de uma forma alegórica e imagética, de uma maneira menos, vamos dizer assim, direta. E o filme consegue então trazer uma série de possibilidades de associação com o fenômeno do Brasil atual, que é um certo tipo de discurso um pouco mais complicado do ponto de vista político. Muita gente reclamou que é aquele quase que um nazistão, né? Um personagem horrível, o líder que vai organizar e vai aquela lógica de tentar invadir a comunidade. Aquele personagem era muito estereotipado, ele era ruim demais para ser verdade. Então o filme operaria numa lógica o bom e o mal, uma coisa muito, vamos dizer assim, maniqueísta, por assim dizer. Eu não vou dizer que não é assim, é alegórico dessa forma, mas tem uma questão aqui. Na história brasileira, poderemos verificar o seguinte: a escravidão acontece até o século XIX, a gente se vende e vendem o Brasil durante o século XX inteiro. Vamos pensar no episódio da ditadura militar, o liberalismo no Brasil. Na ditadura militar, os porões da ditadura, as violências mais extremas. A gente vira um milênio, e agora eu li outro dia no jornal, um homem negro é colocado num supermercado e pessoas fazem horrores com ele. Peraí, quer dizer, então colocar que existe uma pessoa negativa, uma pessoa má, uma pessoa que faz coisas com as outras, a título às vezes de brincadeira, não é real, eu não consigo entender. Porque eu li há 2, 3 semanas atrás que um homem foi colocado no supermercado e foi vilipendiado a título também de brincadeira. Eu não consigo entender, porque o Ustra, como a gente bem sabe, fazia uma série de coisas nos porões da ditadura a título de brincadeira. A maldade também tem esse lado, né? E colocar isso em cena também faz uma maneira da gente pensar sobre ela. Por último, eu coloco 2 extremos do filme, que aqui no começo tem um funeral. É o funeral de uma pessoa que parece que é muito querida ali dentro da comunidade. E ao fim do filme, nós temos que ir um funeral meio estranho, porque eles vão enterrar vivo lá o tal do Tony, que é um político, né? Tony Júnior, um político dali que causou tanto mal àquela comunidade. E as pessoas estão todas lá e vão enterrar o cara vivo. Aí tem toda uma linguagem para mim, né? Quer dizer, entre esses 2 funerais imagéticos que estruturam toda a lógica do filme entre eles, né? Acontece o quê? De um lado, no primeiro funeral, um tipo de gente que ainda deve permanecer na nossa memória. E do outro lado, no enterro do Tony lá, daquele político, outro tipo de gente deve sair da memória desse país, não por um esquecimento vamos dizer assim, do que ele significou,
mas porque deve ser enterrado como um tipo de política, né? Então, isso me parece muito interessante, que o filme seja narrado entre dois funerais. Eu gostaria de agradecer também aqui, no último registro, ao João Gamba, um professor que me mandou um WhatsApp um dia e falou: pô, fala um dia no canal Conexões sobre o Bacurau, mesmo que seja breve, 10 minutos, e eu gostaria de colocar aqui que um dos prazeres que ele tem nessa vida é poder assistir cinema e depois tomar uma cervejinha, conversar com alguém, sobre o filme. E eu gostaria de me desculpar com o João por não ter tido essa oportunidade de tomar essa cervejinha depois do cinema, e fico devendo para ele. Abraço!